Olá, vamos começar mais uma aula de Neuropsicologia 1, começando o capítulo 2 do livro do Luria, que se refere às 3 unidades funcionais que ele caracterizou em função dos estudos que ele fez. Ele então didaticamente separou o funcionamento do sistema neural em 3 unidades funcionais. Cabe a ele essa classificação. Então, por isso que normalmente aqui no Brasil a gente fala sobre as 3 unidades funcionais de Luria, né? E ele chama de as 3 unidades funcionais da atividade mental ou do cérebro. A base dessa divisão foi uma base lógica em termos de considerar que para a atividade mental acontecer, o sistema neural tem que estar desperto, ter um tono funcional que permita que ele trabalhe, né? O contrário disso seria uma preguiça, colocar essa palavra entre aspas, né? Porque se ele não tiver em condições de trabalhar, a tendência é descansar, dormir. O descanso do cérebro é no sono, né? Então o indivíduo vai procurar dormir ou ter momentos de descanso, de quase sono ou atividades que ele não perca energia em excesso. Um estudo feito sobre o coração divide a atividade nossa para que não haja problemas cardíacos, vamos dizer assim, 3 partes. Vamos colocar 4 partes. Você pode ter aí 6 horas de atividade de sono profundo. É necessário 6 horas de atividade intensa. Eu acho que são 3 partes mesmo. E as 12 horas restantes teriam que ser de atividades amenas. Por isso que nos países europeus o tempo de trabalho passou para 6 horas diárias, né? E os caixas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, hoje eu não sei como está, mas de 8 horas tinha passado para 6 horas. Isso em termos de funcionamento do coração. Mas o nosso organismo ele funciona como um todo. Se eu falo em atividade extensa, física, tem também atividade mental. Atividade mental intensa gera um cansaço muito grande, e esse cansaço leva ao sono. Então, a primeira coisa que o Luria pensou, né, e concluiu, é que para uma atividade mental complexa é necessário que o cérebro esteja desperto. Então, qualquer processo mental, seja humano ou animal, mas aqui nós estamos falando de neuropsicologia humana, né? No caso do animal, é o que se chama de etologia, que é o estudo do comportamento dos animais. Então, os processos mentais, eles funcionam através de sistemas complexos, como nós já vimos no capítulo anterior, né? Esses sistemas complexos implicam em vários grupos de células formando estruturas corticais diferentes, operando de forma harmônica. O que o Luria
chama de concerto, né? Porque o concerto, no caso, seria como se fosse uma sinfonia, em que todos os órgãos cerebrais trabalham em conjunto, não é isso? Isso para qualquer atividade mental. Então, como nós havíamos comentado antes, a primeira unidade funcional se refere a manter o cérebro acordado. Existe a frase famosa dos gregos, mens san in corpore sano, quer dizer, mente sã em corpo são, que significa que uma saúde do corpo, evidentemente, vai representar uma saúde da mente. Isso não é bem verdade, né? Mas, de um modo geral, sim. Então, quando o indivíduo tem o corpo bem disposto, é mais fácil que o cérebro trabalhe bem disposto também, porque ele depende das energias que o corpo vai fornecer para ele no processo de utilização das energias em geral. Porque o cérebro, ele utiliza cerca de 20% da energia do corpo todo para funcionar, mesmo que o indivíduo não pense muito. A primeira unidade é para regular o tono cortical ou a vigília. Essa questão tono cortical aqui é bem importante, porque aqui eu costumo dar exemplo, né, de que quando alguém está disposto a fazer alguma coisa, está sentado, a posição dele na cadeira ou na poltrona é ereta. Então ele já prepara o corpo dele, inclusive em tônus muscular, para prestar atenção naquilo que lhe interessa. Se o interesse não é muito grande, em geral, a tendência é o indivíduo sentar na cadeira um pouco mais curvado, não mantendo a posição ereta. Existem exceções, né? Pode ser que o indivíduo tenha um grande interesse por aquilo que ele está vendo, uma aula, por exemplo, mas ele está cansado de tanto estudar. Aí a posição não vai ser ereta. Talvez o indivíduo não consiga nem ficar sentado, ele vai debruçar sobre a carteira ou a cadeira. A segunda unidade funcional é, a partir do momento que você tem a quantidade, ou falar quantidade, né, mas um tono cortical adequado, você vai começar a receber informações do meio com mais qualidade. Porque quando está com sono, meio sonolento, né, a pessoa fala, você não ouve direito. Não é que a sua orelha não está funcionando, é porque ouvir é um processo de absorção, né, das informações do ambiente. Não se enxerga direito, não se entende direito. O indivíduo que está cansado, ele quer dormir, mas ele opta por não fazê-lo. Aí a falta de atenção é clara. Não só para o indivíduo que faz isso, né? Mas o indivíduo que está medicado, por exemplo, principalmente com medicações contra a depressão, o tônus cortical dele está muito baixo. Os benzodiazepínicos, medicamentos mais antigos, que dificilmente deve ser usado hoje para casos normais de depressão, eles geram uma diminuição muito drástica do tono cortical, impedindo o indivíduo de ter o reflexo normal. O indivíduo que toma uma dose de benzodiazepínico, ele não deveria dirigir ou ter atividades perigosas, que ele pode se ferir, né? Então, a segunda unidade funcional obtém a informação, processa essa informação, esse processamento, se não acontecer, obter informação não faz diferença, porque você obtém, ela não processa, você não consegue assimilar. E armazena através do complexo processo de memória,
que a gente ainda conhece pouco sobre ele. Não há no córtex cerebral, nem no sistema neural como um todo, um local para a memória. Nós sabemos que a medula apresenta características de memória sobre movimentos gerais, como, por exemplo, a deambulação ao andar. Existe memória característica do cerebelo, e existem as memórias de cheiro, auditivas, visuais, emocionais, memórias complexas associadas às emoções, e cada uma delas pode estar localizada em regiões diferentes, mas não é aquela localização precisa, como nós temos estudado, né? É uma localização difusa envolvendo várias áreas cerebrais. A terceira unidade funcional, em termos lógicos, depois que estoca, processa, esse processamento ele precisa ser controlado, né? E a terceira unidade funcional, ela é responsável por programar. Veja, alguns falam que o cérebro é um grande computador, né? Um erro grave nesse tipo de comparação, mas com certeza ele programa. Ela é feita para programar, regular, o que nos faz pessoas mais ou menos sensatas, e verificar a atividade mental, ou seja, significa que nós somos responsáveis pelos nossos atos, porque é possível verificar. Já as pessoas que apresentam lesões, que sejam lesões físicas ou bioquímicas, elas, nessa terceira unidade funcional, que depois nós vamos estudar a região dela, que é a área pré-frontal, ela não consegue verificar a atividade dela de uma maneira geral e nem regular essa atividade. Aí a tendência, evidentemente, é que o indivíduo fale muita bobagem, cometa atitudes não muito normais em termos de comportamento social. Esse tipo de pessoa precisa de ajuda. Isso existe num grau maior ou menor. Muitas vezes a pessoa não quer ter um comportamento social adequado, então ela opta por não regular a sua atividade. Em casos psicológicos bem complexos, que cabe uma discussão particular, se der tempo, mais à frente. Essas três unidades, elas possuem uma organização hierárquica, pelo menos a segunda e a terceira, né? Essa organização, essa estrutura hierárquica, é a associação de processos psicológicos com a citoarquitetura do cérebro. É muito importante entender que o comportamento ele é mais do que uma estrutura fisiológica. Por exemplo, se a gente falar que todo comportamento cerebral é fisiológico, é a tese materialista da mente. Então, até hoje não vai ter explicação para as áreas silenciosas ou terciárias. Mas, se considerar que o somatório dos processos fisiológicos ele gera uma complexidade maior da mente, como a interação social, então é preciso chamar de processos psicológicos esse somatório dos processos fisiológicos mais as questões externas associadas ao raciocínio, ao pensamento, né? Esses processos hierárquicos, né? Estruturas hierárquicas, eu errei aqui, falta um S e aqui precisa ser feminino. Essas estruturas hierárquicas estão em 3 zonas citoarquitetônicas, que a gente volta a falar agora, e volto a falar mais na frente, devido à importância disso. Se eu passar para frente aqui, sem dar uma explicação nessa situação aqui, ó, de hierarquização e zonas, provavelmente o conhecimento necessário ele vai ser perdido.
Então, nós vamos, no próximo quadro, relembrar um pouco disso e comentar sobre essa organização, tanto a organização anatômica e a organização fisiológica e a organização citoarquitetônica do córtex cerebral. Nós vamos fazer uma análise através de um esquema mostrando a região convexa, né, do sistema neural. Essa região convexa é mais comum estudarmos nela e se precisar de alguma coisa em termos mediais, né? Vocês podem buscar na internet aí, mas de um modo geral isso aqui vai estar bom. Só para a gente entender um pouco essa questão, eu vou usar agora todas as cores que tiverem aqui. Nós vamos fazer uma divisão aqui, ó. Eu vou começar aqui embaixo, assim, nessa área que está aqui, ó, que é uma área que está associada, a palavra associada vai ser usada duas vezes, né? Ela vai estar associada à associação límbica, ou a chamada associação emocional do indivíduo. A outra área é essa área aqui, ó, chamada de área pré-frontal. Daqui a pouco eu dou nome para cada um deles. Essa área pré-frontal é limitada por uma outra área chamada de motora suplementar, que está à frente da chamada área motora primária, a frente anterior, que por sua vez está à frente de uma área chamada somestésica, ou, na verdade, não somestésica sensitiva ou somática, né? Que é essa área parietal aqui. Essa outra área aqui, essa área grande, que vai passar por essa região e chegar aqui, ó, é a área de associação temporoparieto-occipital. Aí existe uma outra área pequenininha aqui, ó, chamado de área visual primária, e aqui a área chamada área visual secundária. Nós vamos dar nome para isso tudo aqui agora. Existe mais duas áreas aqui, ó, bem pequenininha. Eu vou até preencher aqui. E essa outra parte que sobrou vai ser uma outra área também chamada de área auditiva secundária. Então, essa área aqui, essa primeira, é uma área de associação. O que é uma associação? É quando fibras relacionam estruturas do mesmo hemisfério cerebral. Então, essa aqui é a área de associação pré-frontal. Essa área ela é multimodal, ou seja, em termos de hierarquia, ela é a maior hierarquia do cérebro junto com uma outra área. Pela lei de Murphy, tinha que tocar agora, né, o telefone. A outra área de associação é essa aqui, ó. Associação. É bom que você pode ver o vídeo várias vezes, né? E aí você vai conseguir anotar, ó, temporo parieto occipital, TPO. São as duas áreas de associação muito importantes do sistema neural. Que, na verdade, existe uma outra área aqui no polo occipital, mas que a gente não vai
entrar em detalhes agora não. As áreas primárias, vamos falar assim, ó, são duas. Essa daqui é a primária motora, ou seja, essa área é a área em que sairão as informações do sistema neural. E ela, eu vou dar uma melhorada nisso aqui, peraí. E ela vai dar informações, vai gerar informações para o corpo a partir das informações analisadas pelo sistema neural. E essa daqui é uma primária sensitiva. A primária ela é modal, ou seja, ela não sabe fazer muita coisa, ela é especializada, tá? Mas a coisa está difícil hoje, hein? Então veja bem, é a primária sensitiva. É a área que recebe informação. Essas áreas primárias são importantes. Informação geral do corpo, que é a sensitiva. Primária motora, né, que sai a informação para a musculatura. Existe a área visual primária, né, ou primária visual. Existe a gustativa, que a gente não vai mostrar agora, até porque ela é um tanto controversa, vamos dizer assim. E existe aqui a primária auditiva. Essa área primária auditiva está ali no lobo temporal, a primária visual no occipital, a primária sensitiva no parietal, a primária motora no frontal. Então essas são as áreas primárias. Eu tinha esquecido aqui, ó, de falar de mais uma associativa, que é essa daqui, ó, que é a área de associação límbica, né, dos processos emocionais. Depois, na próxima ou em mais 2 aulas, eu vou falar mais um pouquinho dessa questão límbica aqui, tá? Muito bem. Agora, em outra cor, vamos pegar aqui um azul, bem bonitinho. Essa área aqui, ó, ela é secundária auditiva. O que é a área secundária? Ela apresenta um córtex diferente, mas ela é responsável por analisar as informações que chegam. Então, por exemplo, essa área aqui, pelo menos vocês estão ouvindo bem aqui o Ayrton Senna, não é mesmo? Então veja, essa aqui é a secundária visual. Essa é a secundária visual. A informação chega na área primária visual e quem analisa é a secundária visual. A informação chega na primária auditiva, quem analisa é a secundária auditiva, né? E é assim que funciona. Uma outra secundária também, que é chamado de área motora suplementar. Essa área motora suplementar é a secundária motora, que antes de sair a informação, tem que passar por ela para ir para a área motora primária. Nesse caso é o inverso, tá? Dessa relação aqui. Então agora existe, ficou faltando uma aqui, ó. Eu nem sei como é que eu vou fazer essa uma aqui. O desenho ficou pequeno. Vamos ver aqui se eu consigo consertar isso, ó. E esse aqui também. É até bom consertar aqui, porque acaba gerando uma informação mais importante, ó. Nós vamos
pegar essa área aqui, ó, secundária, e aí tá bom, e essa área grandona aqui, ó, isso, vai resolver, ó. Essa daqui é a secundária, somestésica, somática ou sensitiva. Vou chamar de sensitiva. Não é a melhor palavra, mas é sensitiva. E, voltando, para manter uma coerência entre as cores, essa área, que eu vou preencher também, mais ou menos, ela é a de associação. Têmporo, parieto, occipital. Ok? Talvez, só para você memorizar, isso não é uma coisa que é necessário saber, mas não custa, né? Só para lembrar, ó, essa área de associação pré-frontal aqui, ela está associada às áreas 8, 9, 44 e 46 de Brodmann, vamos dizer assim, né? Essa associação límbica está com as áreas 45, com a área 38 e com a área 20 de Brodmann. Isso aqui é por cima. É difícil caracterizar todas elas assim, né? Mas a auditiva secundária está ligada à área 22, a auditiva primária está ligada à área 41, principalmente a 41 de Brodmann e a 42. A visual primária, as áreas 17 e 18. Visual secundária, a área 19. Ali da associação temporo-parieto-occipital são as áreas 5, principalmente, né? E a 39, na verdade, 39 e 40 principalmente. A 5 é difícil falar aqui, tá? No caso da sensitiva secundária, área 7 de Brodmann, a sensitiva primária, 1, 2 e 3 de Brodmann. A área primária motora é por excelência, a área 4 de Brodmann. A área motora suplementar é a área 6 de Brodmann. Só para dar uma visualização geral nessas estruturas em que o cérebro está organizado. Então, só para também dar uma ideia, vamos ver uma cor aqui chamativa. Quais as unidades primárias, por exemplo, ó, que está associado, por exemplo, com a segunda unidade funcional. A segunda unidade funcional é a área, principalmente as áreas secundárias. Mas nesse caso específico, as secundárias de todos eles, todas as áreas secundárias estão ligadas à segunda unidade funcional de Luria. E a terceira unidade funcional de Luria, as áreas de associação, de um modo geral. O resto é difícil falar, porque a área motora primária ela está ligada principalmente subsidiada e subserviente, né, à estrutura de associação. Então, de um modo geral, nós temos a seguinte organização aqui, ó. As áreas primárias são áreas específicas em termos funcionais. O que significa? Elas são modais. Muito modais. Ela só sabe fazer uma coisa: ou só receber, ou só emitir informação. Ela não processa informação, pelo que a gente sabe até hoje.
As áreas secundárias são mais ou menos modais. Podemos dizer que elas são parcialmente modais, porque elas têm a especialidade delas. Por exemplo, a área secundária auditiva não vai fazer a função da área secundária visual, mas, em compensação, é possível obter informação pelo estímulo dessas áreas, inclusive sensações, características e movimentos ordenados. Nas áreas terciárias, elas são multimodais, que é chamadas áreas silenciosas. Ela não tem especificidade nenhuma, ela é pouco específica de uma maneira geral, né? Quase não tem especificidade. Então, ó, indo nessa direção e nessa direção, nós temos de modal para multimodal. Essa separação, né? Vamos dizer assim. Quanto mais complexa a função, mais multimodal. Quanto menos complexa a função, menos multimodal. Para fazer uma associação entre essas áreas aqui, a gente pode buscar informações importantes em termos de estrutura do córtex associado tanto à sua morfologia quanto à sua função. Então, cada área dessa que nós mostramos aqui, quando ela recebe o número de Brodmann, significa que se refere a um tipo específico de histologia cortical dentro das camadas corticais que nós tínhamos já falado, né? Então, por exemplo, as áreas primárias sensitivas têm um tipo de córtex, em termos de organização das camadas. Então, o córtex sensorial, ele apresenta uma organização específica com maior quantidade de células granulares. Então, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6. Lembrando que essa divisão em 6 camadas, ela é genérica, né? Para o homem, se divide em 7 camadas ou em camada 6 do tipo ABC, né? Então, veja bem, vocês devem lembrar que a camada 2 é uma camada de estrutura de células granulares pequenas. Vou desenhar só duas aqui, ó, esquematizar. A camada 3 são células piramidais pequenas, né, bem pequenininhas, principalmente nessa área aqui, né, vai sendo uma estrelinha, né? Já a camada 4 são células granulares maiores, principalmente porque essa é a estação receptora do córtex. Então ela é muito grande. É aqui que as informações chegam, né? Vindo do exterior, chega aqui, ó, através de sinapses, né? Vamos dizer assim. Então, a setinha aqui, ó, uma setinha para cá, vem as informações de outras regiões e chegam aqui, né? Chegam aqui, ó, fazem sinapses e continuam. Então, essa área é uma área grande que caracteriza a área do córtex sensorial. As células piramidais aqui, elas são pequenas e elas também têm a função delas na receptividade. E a camada 6 é uma camada pequenininha também, né? Mas não pode esquecer que
as informações estão chegando e a tendência dessas informações é chegar aí na camada 1 para poder levar as informações para o sistema neural como um todo. Nesse caso, para onde que vai essa informação? Veja que interessante. Eu vou responder aqui para você e talvez isso deu assim uma abertura na sua cabeça em termos de entendimento. A área secundária, ligada a essa primária aqui. Ó. Então, no córtex sensorial primário, vai para a secundária sensorial. Se fosse visual, o que ia acontecer? Seria para a secundária visual, e assim por diante. O córtex que a gente vai estudar agora, o próximo, é o córtex de associação. Quando se fala córtex de associação, deve vir à cabeça uma área multimodal. Uma área multimodal não tem especificidade. Ora, não tem especificidade, todas as células são pequenas e distribuídas homogeneamente. Por que isso? Porque, não tendo especificidade, um grupo celular não precisa ser predominante. O grupo celular predominante no córtex sensorial são das células granulares, que são células especializadas em receber informações naquela região do córtex. Assim como as células piramidais são responsáveis por emitir essas informações, né? Emitir essas informações. Então, ó, nós temos aqui as 6 camadas, todas elas mais ou menos do mesmo tamanho, em que predominam células pequenas, granulares, né? Pequenininhas. Tem umas piramidais pequenininhas também, bem pequenas. Todas elas com as funções receptoras. Mesmo a piramidal, ela também tem função de mandar informação dessa área de associação para outras áreas. Então tem que ter piramidal. Mas ela não precisa ser muito grande ou muito monstruosa, né? Como as células de Betz, por exemplo. Uma célulazinha dessa, só de exemplo, ela recebe informação aqui, ó, da camada 1 e ela vai mandar informação para outra área, porque aqui a informação é de saída. Essa área de associação tende a mandar informação para onde? Ela tende a mandar informação para as áreas primárias motora, que é onde sai do corpo. Mas, além disso, da primária motora, ela manda informação para outras áreas de associação e outras áreas secundárias. Para poder ocorrer o processo de pensamento, de raciocínio. Então ela busca informações, mas para a informação chegar, ela tem que sair, né? Então, dessas outras áreas, tirando a motora, vamos pegar essas duas aqui, por exemplo, elas vão chegar no córtex de associação também. Mas elas chegam aonde no córtex de associação? Elas chegam aqui, ó, na camada 1. Ok? Isso é um exemplo, né? E a própria célula piramidalzinha aqui, ó, pequenininha, ela manda informação para fora, se for necessário. Mas não pode esquecer que está havendo recepção de informação também. Quando ela recebe, né, essas informações, ela recebe ali de cima. E aí essas informações, eu venho aqui, faz sinapse com ela, na camada 2, para que ocorra o processamento. Ocorre processamento lateral aqui também. E o córtex
motor, que é o córtex primário, que é onde vai sair essas informações do córtex cerebral, aí ele já tem uma estrutura interessante. As camadas 1, 2 e 3 são bem pequenininhas. A 4, então, é menor, porque a 4 é a estação receptora. Já a 5 e a 6 são imensas essas camadas, né? Por quê? Porque é a camada responsável por tirar a informação. Então aqui é que tem o neurônio gigante de Betz, né, que é a maior célula do corpo humano, e que as informações saem aqui, ó, e vão principalmente em direção aos tratos piramidais, né? Ou, na verdade é um só, né? É o trato piramidal que costuma sair aqui, ó. E aqui tem umas células também com formato semelhante, né, a esses neurônios piramidais. Ela pega informação aqui da camada 3, da camada 2 e também tira. Só que aqui é para os tratos não piramidais, o que na verdade chama extrapiramidal. Ok? Aí, olha só, as células aqui, a gente não precisa considerar nem que elas existam direito, né? As outras, que são bem pequenininhas, praticamente não vai ocorrer a existência de células granulares maiores. Aproveitando aqui em termos de elucidação, ó, essa aqui é a camada 1, né, camada 2, camada 3, camada 4 gigante, camada 5 pequena, camada 6 pequena. Isso aqui é quase tudo do mesmo tamanho. Os córtex têm tamanhos idênticos, as camadas desse córtex. E aqui, ó, nós temos uma camada 1 também do mesmo tamanho, a camada 2 pequena, uma camada 3 pequena, a camada 4 minúscula, e uma camada 5 e 6 que praticamente não se separam uma da outra. Então essas são as características do córtex motor. Então, essa área aqui, ó, do córtex sensorial, ela é primária pela estrutura citoarquitetônica, e a região dela, nós sabemos, está lá na região 1, 2 e 3 de Brodmann. Esse córtex de associação está na área pré-frontal, temporo-parieto-occipital, mas é importante que você saiba que na área de associação límbica não é dessa forma, a estrutura cortical não é dessa maneira. O córtex é mais primitivo, ele tem não 5 camadas, mas ele tem, não tem 6 camadas, mas 5 camadas. E o córtex motor é basicamente o córtex da área 4 de Brodmann, né? A gente para por aqui, porque essa aula, esse bate-papo, ele é bastante específico, e depois a gente começa a próxima aula com a primeira unidade funcional. Até mais.